E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez a gente vai responder algumas questões de análise combinatória e possivelmente de probabilidade. Começando por essa questão aí. A questão fala de um painel luminoso. Ela diz que um painel luminoso retangular é composto por 5 lâmpadas. E pergunta de quantas maneiras diferentes esse painel pode estar iluminado. Tem uma consideração aqui, ela pede para você admitir que o painel ele vai estar iluminado se pelo menos uma das lâmpadas estiver acesa. Vamos ter uma figura para ilustrar mais ou menos como seria esse painel, não necessariamente dessa maneira, mas aí você tem um painel com 5 lâmpadas e você está supondo que esse painel vai estar iluminado se pelo menos uma dessas 5 lâmpadas estiver acesa. Na prática, significa que ele vai estar iluminado se tiver uma, duas, três, quatro ou as 5 lâmpadas acesas. E ele não vai estar iluminado se apenas uma lâmpada, ou se nenhuma lâmpada estiver acesa, no caso. Ok? O que eu posso pensar então a partir daí? Escolher as lâmpadas vai, vamos dizer assim, modificar o fato de o painel estar aceso ou não, vai modificar o fato de o painel estar iluminado ou não. Quer dizer, quando eu escolho uma das lâmpadas, o painel está iluminado. Quando eu escolho duas, ele está iluminado. Se eu escolho três e assim por diante. O que eu quero que você perceba é que a ordem de escolha das lâmpadas não importa. Quer dizer, não vai importar se eu escolher a primeira ou a segunda ou a terceira lâmpada. Isso seria algo a ser considerado se eu precisasse me preocupar com a organização das lâmpadas para o painel ficar aceso. Mas eu não preciso me preocupar com essa organização das lâmpadas. Eu não preciso me preocupar com a organização da iluminação. Eu só quero saber de quantas maneiras é que o painel pode ficar iluminado. Ou seja, para ele ficar iluminado, bastaria então eu escolher uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou as 5 lâmpadas e ver de quantas maneiras é que eu posso fazer essas escolhas aí. Na prática seria isso daí. Então você tem uma combinação, já que a ordem não é importante. Então você tem uma combinação de 5 lâmpadas, onde você pode escolher uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou as 5 lâmpadas. Então basta você somar esses casos e você terá o total de maneiras de iluminar o painel. Tudo bem? Então é importante que você perceba que se trata de uma questão de combinação simples, porque a ordem das lâmpadas não interfere no que eu estou querendo para a questão, que é deixar o painel iluminado. Tá? Então eu não estou me preocupando com a organização da iluminação, estou me preocupando se o painel vai estar iluminado ou não. E para ele estar iluminado, basta que eu tenha ou uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou as 5 lâmpadas acesas. O que eu não posso ter é nenhuma lâmpada acesa. Somando então esses casos, você tem então 31 maneiras, 5 mais 10, mais 10, mais 5, mais 1, 31 maneiras de deixar o painel iluminado. É importante que você lembre aqui alguns casos, por exemplo, combinação de 5 para escolher 1 dá 5, né? Combinação de N para escolher 1 sempre dá N. Combinação de N para escolher N também aqui sempre dá 1. Então são casos fáceis de cálculos de combinações. Na prática você precisa fazer esses dois, que são iguais, porque eles são complementares. Note que aqui embaixo 2 mais 3 dá 5. Então eles são complementares. Se você está por dentro de combinatório, se você está por dentro de combinação, então isso daqui não é difícil de fazer. Bom, a soma dessas combinações dá as 31 maneiras de deixar o painel aceso. Tem a alternativa lá, é só você conferir. Uma outra maneira de você ver essa questão seria a seguinte. Você tem 5 lâmpadas. Então você poderia pensar em todas as maneiras de acender ou uma ou nenhuma dessas lâmpadas. Quer dizer, pelo menos uma
dessas lâmpadas ou nenhuma, no caso. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, você pode acender as lâmpadas nesse painel de todas essas maneiras. Você pode acender nenhuma, escolher nenhuma das 5, escolher uma das 5, escolher duas das 5, 3, 4 ou as 5. Então você pode escolher se acende ou não as lâmpadas no painel dessas 6 maneiras, certo? 5 escolhendo nenhuma, 5 escolhendo uma, 5 escolhendo duas e... Bom, acho que vocês entenderam. Como isso é a soma dos elementos de uma mesma linha do triângulo de Pascal, 5 para escolher 0 e tal, essa é a linha 5. Então, como isso é a soma, o total disso daqui dá 2 elevado a 5. Desses 2 elevado a 5, dessas 32 maneiras de escolher entre acender ou não o painel, só tem uma maneira, que é 5 para escolher 0, só tem uma maneira em que o painel não vai estar aceso. Então você teria 32 menos um caso, que é quando você escolhe não acender nenhum. Então 32 menos 1, você tem 31 maneiras de deixar o painel aceso. Ok? Bom, é isso. A questão é basicamente simples. Essa é a nossa questão. Tudo bem? Valeu. Abraço.